Incêndio no Pavilhão Azul na COP30 assusta visitantes e palestrantes na tarde desta quinta-feira. Aos jornalistas, o ministro do Turismo disse que o acidente poderia ter ocorrido em qualquer lugar do planeta Terra. Celso Sabino ainda complementou: não é porque um celular pegou fogo que a COP acabou, né, gente? Até o momento, não foi divulgada a causa do incêndio. A gente vai entender agora a repercussão internacional com o nosso querido correspondente, Ivan Kleber. Mais uma vergonha, Ivan, nós estamos passando aqui. Olha, a gente já teve 2 dos 4 elementos, hein? Eu tô até com medo. Já teve água, já teve fogo. Eu tô até com medo, hein, Ivan Kleber? O que mais vai ter nessa COP30? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Reziane. Uma saudação especial a você e a toda a nossa audiência. Olha, depois disso que você falou, a gente teve o presente que a China deu ao Brasil ontem, que repercutiu bastante nas redes sociais, né? No mínimo um presente de mau gosto, mas enfim, a repercussão internacional está enorme, Geisiane. Se o governo brasileiro queria ser notícia com a COP, ele conseguiu essa proeza. Não bastasse aí as declarações do chanceler alemão, que repercutiram bastante até hoje, agora, como a nossa direção gentilmente disponibiliza aí na tela já, devidamente traduzido em português para a nossa audiência, jornais da França, da Itália, dos Estados Unidos, a emissora BBC News, eles colocaram ali até meio que um modo cobertura do evento que está, né, desse incêndio que está acontecendo. Está aí também o jornal New York Times. O mundo todo está falando e repercutindo desse incêndio que aconteceu em um dos pavilhões da COP, Geisiane, da COP30, da FLOP30. É impressionante como todo dia tem uma notícia ruim, algo de péssimo acontecendo relacionado a esse evento. A melhor coisa que pode acontecer para a COP30 agora é ela terminar. Eu não consigo ver um melhor cenário para esse evento, Geisiane. O nosso país, o Brasil, a cidade de Belém, o estado do Pará, perdão, não merecem essa repercussão. Nós, como brasileiros, não merecemos estar aí estampados nos jornais do mundo com uma notícia como essa. Óbvio que incidentes podem acontecer, nenhum país está livre de um episódio como esse, enfim, mas é tanta notícia ruim, atrás de notícia ruim, que a gente poderia fazer um programa só sobre o que deu errado na COP. Eu acho que está aí. O legado da COP será esse. Quando você for realizar um evento, veja a COP30 desde do início, né, antes mesmo de começar, com países desistindo de enviarem as suas comissões ali, seus delegados, por não encontrarem um lugar para ficar, e agora essas são as imagens que circulam no mundo. Geisiane, eu devo aqui refrescar a memória da nossa audiência, eu tenho certeza, o público vai deixar aí no chat, eles vão lembrar, a gente já repercutia isso aqui no Jornal da Tarde da Oeste, mas no dia 13 de novembro, agora, a ONU enviou uma carta no meio do evento. Isso não é muito comum. Em pleno meio, na metade do evento, ao governo brasileiro, ao presidente Lula, fazendo reclamações. Eu vou ler aqui um trecho do que foi publicado, Geisiane. Isso é 13 de novembro, não é agora, tá, pessoal? Abre aspas. O relatório, porque foi feito um relatório, né, apontou vulnerabilidades, desde portas sem segurança até faltas de garantias de que as autoridades responderiam a invasões em relação àquela invasão dos índios, né, bem como preocupações com a saúde e a segurança, como o mau funcionamento do ar-condicionado e a infiltração de água de chuva das fortes tempestades da Amazônia nas luminárias. Fecha aspas. Ou seja, já existia uma preocupação por parte da ONU, que também é culpada. Não vamos aqui retirar a responsabilidade da ONU. A ONU também tem parte nisso que está acontecendo lá na cidade de Belém. Mas no meio do evento, então, no dia 13 de novembro, conforme a gente está lendo aqui, o portal France 24, ou seja, a carta da ONU já repercutia internacionalmente, né, alertava sobre questões relacionadas aí à estrutura da operação. Aqui não poderemos ser levianos, obviamente que será necessária uma investigação para entender o que aconteceu, né? E eu acredito que a oposição precisa questionar o governo sobre a organização da COP, porque é a imagem do Brasil que está
sendo prejudicada, a imagem do estado do Pará, a imagem da cidade de Belém. Isso prejudica o turismo, isso não é legal, gente. Eu, como correspondente internacional, a gente pega aqui para ver as notícias, liga a televisão e se depara com essas imagens. Definitivamente não é uma boa impressão que passa a COP30. E a resposta aí, que foi os primeiros comentários do ministro, são lamentáveis, são péssimos. Antes, o da Luz, ele fazia um comentário, né, sobre o Planalto vivendo uma espécie de bolha. Eu acho que esse comentário acaba justamente confirmando isso que o da Luz dizia antes. Quer dizer, ele não tinha a mínima preparação. Ele era melhor não ter feito nenhum comentário, Geisiane. Eu acho que era melhor aguardar um pouco mais, sei lá, mais uma hora, e aí trazer algumas informações, enfim, do que fazer esses comentários. Quer dizer, pode pegar fogo em qualquer lugar do mundo. Não é um comentário que você espera de uma autoridade nesse momento, né? Você precisa de respostas, de certezas. Então, você não faz o comentário. E pode ter certeza que essas declarações elas vão repercutir mundo afora também. Eu não encontrei ainda nenhuma repercussão sobre a declaração do ministro, mas até porque as emissoras, os jornais, enfim, estão preocupados, obviamente, em noticiar que, graças a Deus, aparentemente, ninguém se feriu, enfim, apesar que uma médica relatou ali para a emissora BBC News de que algumas pessoas sofreram com inalação, né? A gente espera pela pronta recuperação, que essas pessoas estejam bem o quanto antes. Então, Geisiane, nós estamos aqui desde final de julho anunciando, olha, as coisas não estão indo bem. Não foi à toa que a gente apelidou aqui de flop, porque já caminhava, a gente vê o sucesso do evento, não durante o evento, mas já antes do evento, a gente pode ter uma noção de como será esse evento. E tudo caminhava para uma situação lamentável. Repito, ninguém aqui pode ser leviano, nós não sabemos os motivos, as causas que levaram a esse incêndio, mas, de qualquer maneira, as declarações, as primeiras respostas não ajudam em nada a imagem do Brasil como um país e, de novo, eu repito aqui, não merecíamos isso, Geisiane. Interessante, Ivan Kleber, que o tempo vingou o chanceler de maneira muito rápida, né? A fala dele repercutiu dentro da esquerda de maneira negativa, mas a verdade veio aí à tona hoje com incêndio, graças a Deus que ninguém se machucou, inclusive o Caute estava lá, o nosso... Você nunca vai me ver eu falando mal desse chanceler, viu? Olha, se a resposta... Mas não deu 48 horas, a resposta veio. Olha, Friedrich, somos amigos. Exatamente, o chanceler foi aí imediatamente inocentado. O Caute, inclusive, estava cobrindo, então é perigo, inclusive, para a própria imprensa, né? Além dali das outras pessoas, a imprensa também. Você falou a respeito de antecipar, né, o final da COP. Celso Sabino deixou claro que isso não vai acontecer, o ministro do Turismo. E, Ivan, antes de passar aqui a bola para os nossos comentaristas, quero chamar aqui um vídeo do Igor Normando, que é prefeito de Belém. Não teve nenhuma vítima, nós cumprimos todo o planejamento, fizemos a evacuação, está todo mundo seguro e agora nós estamos analisando a estrutura para que o evento possa seguir na sua normalidade. A COP30 continua e Belém vai continuar voando e sendo exemplo para todo mundo. Belém vai continuar voando e sendo exemplo para todo mundo, é a fala aí do prefeito, o nome dele é Igor Normando, prefeito da cidade de Belém. Bom, voando, o máximo que de aproximação tem só se tiver agora um vendaval, alguma coisa nesse sentido, só se agora a gente vê a estrutura voando pelos ares. Ivan Kleber, completamente assustadora, então aí o posicionamento do prefeito e do ministro. Vale lembrar que o Lula estava falando a respeito de boteco em relação ao chanceler, ou seja, o tempo todo eles levam na brincadeira, no relativismo, ignoram completamente os dados da realidade. Carol Esponza, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, boa tarde, um prazer estar aqui com você. Você está falando da repercussão aí do fogo, né? Mas eu queria saber também da repercussão do comentário do chanceler que você falou aí também. Concordo com tudo que ele falou, o quanto isso repercutiu, porque aqui no Brasil, né, a oposição com toda a razão, todo mundo fez um post em relação a isso, todo brasileiro assistiu esse vídeo, né? A gente viu depois o Lula fazendo aquele discurso patético, né, falando que ele tinha que ir lá dançar não sei o quê, num boteco, tomar uma cachaça, sempre minimizando e fazendo piada de uma coisa que num assunto que não cabe qualquer piada. Se essa resposta do governo brasileiro também repercutiu. Olá, Carol, sempre uma alegria estar aqui com você também, na Oeste. Olha,
A última declaração que a gente tem do Friedrich Merz é que ele declarou que a Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo e que o Lula deve concordar com isso. O porta-voz do Friedrich Merz disse que ele provavelmente não pediria desculpas pelas declarações, ou seja, o Merz, antes do incêndio, aí, antes de tudo isso acontecer, ele já mantinha a posição dele referente às declarações dos últimos dias. Presumo eu que agora dificilmente ele mude essa posição, não é? A repercussão, em modo geral, Carol, ela é a seguinte: o Brasil, nesse momento, ele vive uma crise diplomática e de imagem como, olha, talvez desde a era Vargas, eu não consigo imaginar um momento tão lamentável da diplomacia brasileira. A gente precisa lembrar que, dos episódios, né, o Lula é persona não grata em Israel, não preciso nem falar que com o governo americano eles comemoram o fato de conseguir marcar uma reunião, quer dizer, quando a gente chega nessa pobreza de diplomacia que comemora, nossa, o Trump aceitou a nossa ligação, puxa, que motivo para comemorar, não é? Então, com os Estados Unidos, as relações diplomáticas estão como estão. Nós tivemos declarações lamentáveis do Lula em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia. Agora, esse incidente que poderia ter sido resolvido diplomaticamente de uma maneira sóbria e lúcida por parte do presidente Lula, e ele simplesmente elevou essas questões, convidando o chanceler da Alemanha para visitar os bares de Belém do Pará. Quer dizer, não é essa a resposta que você espera de um grande líder de governo num momento como esse. Então, a gente precisa, às vezes, Carol, no meio da confusão, né, no meio disso tudo acontecendo, dar 2 passos para trás e enxergar o todo. E o todo é esse. Eu quis aqui fazer um resumo em cima da sua ótima pergunta da questão diplomática brasileira, porque as imagens que a gente está vendo agora aí na tela, elas são um reflexo daquilo que é esse governo, como a Geisiane bem lembrou, que trata tudo como piada, com desleixo. Gente, graças a Deus, o prefeito aí está trazendo notícia que ninguém se machucou, graças a Deus que ninguém se machucou, e ótimo a gente poder reportar isso, mas o perigo aconteceu, o risco aconteceu, não é? E isso não pode acontecer, a gente precisa trabalhar com prevenção. Espero eu que os procedimentos tenham sido respeitados, mas de maneira geral, Carol, o Lula não ajudou em nada com as declarações que ele fez, e a cereja em cima do bolo foi dizer que a cidade de Belém é melhor que a cidade de Berlim, né? Aí, diante disso, não tem nem o que comentar. Eu falo 5 idiomas, mas não encontro palavra em nenhum dos 5 para conseguir traduzir isso que o Lula quis dizer, Belém ser melhor que Berlim. Eu acho que, de novo, os cidadãos de Belém não merecem essa situação toda acontecendo. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.